Fala galera, tudo beleza? Eu sou o professor Valtinho e estou aqui para ajudar vocês com os conteúdos da matemática. E para o vídeo de hoje, o tema escolhido foi operações com matrizes. Tá bom? Só que antes de começar, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve para poder acompanhar as atualizações semanalmente do professor Valtinho aqui. Tá? Se você, durante a aula, ficar com alguma dúvida sobre da onde saiu, da onde apareceu algum valor, deixa aí nos comentários que o professor responde para vocês com o maior prazer. E, se durante a aula você for gostando, já deixa aquele like para dar aquela moral para o professor Valtinho aqui. Tá? Então, pessoal, vamos trabalhar hoje com as operações com matrizes. Então, nossa aula vai estar dividida em 4 partes. Tá? Então, na primeira parte, a gente vai falar da adição e da subtração de matrizes. Depois a gente vai falar da multiplicação de um número real por uma matriz. Depois a gente vai falar sobre multiplicação entre matrizes. E por fim, de matriz transposta. Então, são essas 4 operações com as quais a gente vai trabalhar na aula de hoje. Legal? Então, conto com a atenção de vocês para a gente aprender juntos aqui. Tá bom? Então, pessoal, nós vamos começar então com adição e subtração. Tá? Adição e subtração. Pessoal, então para adicionar duas matrizes ou para subtrair duas matrizes, a primeira coisa que eu tenho que ter é matrizes de mesma ordem. Tá? Então eu tenho que ter matrizes de mesma ordem. O que é isso, senhor? Matriz de mesma ordem. Tem que ter o mesmo número de linhas e o número de colunas. Tá bom? Tem que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então quando eu pego aqui, ó, a matriz A tem 2 linhas e 2 colunas. A matriz B tem 2 linhas e 2 colunas também. Então eu consigo fazer a adição e a subtração dessas duas matrizes. Tá bom? Então lembre-se bem, para você fazer a adição e a subtração entre matrizes, as matrizes têm que ter a mesma ordem. Tá bom? Então vamos calcular aqui. Então eu tenho duas matrizes, A e B. O que eu vou calcular? Esqueci dos 2 pontos. O que eu vou calcular aqui? Ó? Eu quero a matriz A mais a matriz B. Então eu vou colocar essas duas matrizes aqui. Então eu pego aqui a matriz A, 2 e 1, 3 e 2. Mais a matriz B, que é 1 e 5, e 2 e menos 2. Pessoal, é muito simples a gente somar uma matriz. Para somar matrizes, eu vou pegar elementos de mesma posição e somar. Então aqui soma, pessoal. Ó, 2 mais 1, 3. Né? Agora o próximo aqui, ó, na mesma posição. Primeira linha, segunda coluna. Com a primeira linha, segunda coluna. Então aqui, ó, 1 mais 5 é 6. Né? O próximo, ó, 3 mais 2 é 5. E aí, muito cuidado, ó. 2 mais menos 2, aí é que tem que tomar cuidado, hein, pessoal? Quando um elemento de uma matriz é negativa. Então, aí que vocês têm que prestar atenção. É fácil, mas tem que ter todo o cuidado na hora da operação. Então, como é mais com menos, então vai dar menos. Então, ou seja, 2 menos 2 vai dar 0. Tá bom? Então, essa é a resposta. A mais B é essa matriz aqui. Tranquilos? Viram como é simples? Como é fácil? Só que eu deixo claro para vocês. Toma cuidado quando o elemento é negativo, né, pessoal? Quando o que aconteceu nesse caso aqui. Tá bom? Fiquem espertos aí. Bom, e para fazer a subtração, pessoal, é da mesma maneira, é da mesma forma. Tá? Eu só vou conseguir subtrair também
matrizes de mesma ordem. Nesse caso eu consigo fazer a subtração porque eles têm a mesma ordem, duas linhas e duas colunas, tanto A quanto B. Então vamos fazer aqui, ó. Pega a matriz A. Pega a matriz A, então aqui, ó. Eu tenho a matriz A 2 e 1, 3 e 2. Menos a matriz B 1 e 5, 2 e menos 2. Então vamos ver quanto vai dar isso aí. Então, pessoal, subtrair elementos de mesma posição. Então pega aqui, ó. 2 menos 1. 2 menos 1, sabemos que é 1. Tranquilos? Agora o próximo elemento, ó. 1 menos 5. Isso que eu chamo a atenção para vocês, pessoal. 1 menos 5. 1 menos 5 é menos 4. Agora na linha de baixo. 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. E olha a atenção. 2 menos 2. 2 menos 2. Menos com menos é mais. Então vai ficar 2 mais 2, que dá 4. Portanto, A menos B, a matriz é essa. Entenderam? Tá vendo como é fácil? Mas é fácil, só que você tem que tomar cuidado na hora de operação. Principalmente quando um elemento é negativo, né? Então aqui, ó, 2 menos com menos é mais. Então 2 mais 2 é 4. Então muito cuidado nessa hora. Tá bom? Então, gostou? Já deixa aquele like. Não entendeu alguma coisa? Deixa nos comentários para o professor responder para você. Tá bom? Vamos para agora a próxima operação, que é multiplicação de um número real por uma matriz. Também vai ser bem fácil, só vou apagar a lousa para voltar com um exemplo para vocês. Tá bom? Agora, uma operação também bem simples da gente trabalhar, tá? Que é a multiplicação de um número real por matriz. Então a gente vai ter um número real multiplicado por uma matriz. Pessoal, a ideia é bem simples. Quando a gente tem um número real multiplicado por uma matriz, esse número real, ele multiplica todos os elementos da matriz. Mais uma vez, quando a gente tem um número real multiplicado por uma matriz, esse número multiplica todos os elementos de uma matriz. Então eu tenho aqui, ó, sendo a matriz A uma matriz 2 por 3, né? 2 linhas e 3 colunas, calcule 2A. Então, pessoal, eu vou calcular 2A. Então, o que eu vou fazer? A minha montagem vai ficar assim, 2 vezes a matriz A. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 5, 8, menos 1. E na segunda linha, menos 4, 3 e 6. Pessoal, para eu calcular isso, é só eu pegar o 2, tá? E multiplicar por todos os elementos dessa matriz. Então, vai ficar aqui, ó, 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 8 é 16. 2 vezes menos 1 é menos 2. 2 vezes menos 4 é menos 8. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 6 é 12. Pronto. Multipliquei o número 2 por todos os elementos. Então, a matriz 2A, o resultado é esse. Não é fácil? Tranquilo, né? Tão bom se todas as operações com matrizes fossem simples desse jeito, né, pessoal? Tá bom? Ah, senhor, e se tiver uma fração multiplicado por uma matriz, dá para fazer? Dá também, ó. Meio vezes A. Então vamos ver o que acontece meio vezes A. Então a gente vai montar aqui, então vamos fazer aqui, ó, meio vezes a matriz A. Então a matriz é 5, 8, menos 1.
E a segunda linha é menos 4, 3 e 6. Pessoal, o único cuidado que eu peço para vocês é na hora de calcular. Sejam cautelosos, tomem cuidado, tá bom? Principalmente quando a gente tem valores como uma fração, um número negativo, né? Que a gente tem que redobrar a nossa atenção. Às vezes a gente sabe fazer e aí acaba errando por bobagem. Então, muita calma na hora de fazer o cálculo, tá bom? Então aqui, ó, meio vezes 5. Então eu pego aqui, ó, 1 vezes 5 é 5. 5 dividido por 2, eu poderia colocar 2,5, né? 5 dividido por 2 dá 2,5, mas eu vou deixar na forma de fração, tá bom, pessoal? Então, 1 vezes 5 é 5, 5 dividido por 2, 5,5. Tá bom? Vou deixar na forma de fração. 1 vezes 8 é 8, 8 dividido por 2 é 4. 1 vezes menos 1 é menos 1. Menos 1 dividido por 2 dá menos meio. Então é isso que eu falo para vocês, pessoal. Cuidado, tá? Na hora de fazer a operação. Às vezes é tão simples que a gente até desconfia, né? Mas é isso mesmo, tá? Tem que tomar cuidado na hora de fazer essas operações, tá bom? Então 1 vezes menos 1 é menos 1. Aí menos 1 dividido por 2 daria menos meio. Então pode colocar menos 0,5 se você quiser. Tá bom? Mas como eu estou trabalhando com fração, eu vou deixar na forma de fração, tá bom? Agora, vezes a linha de baixo. Meio vezes menos 4. 1 vezes menos 4 é menos 2. Opa, não, menos 2 não. Essa aí é só para ver se vocês estão espertos. 1 vezes menos 4 é menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. O próximo, 1 vezes 3 é 3. 3 dividido por 2, vou deixar na forma de fração. E por fim, 1 vezes 6 é 6. 6 dividido por 2 é 3. Portanto, meio vezes A, o resultado está aqui. Então, pessoal, vejam como é simples. Só que vocês têm que ser muito cuidadosos na hora de calcular. Tá bom? Então, se entendeu, deixa aquele like. Se não entendeu alguma coisa, de onde saiu, de onde apareceu, deixa nos comentários que o professor responde para vocês com o maior prazer. Agora vamos para uma operação um pouquinho mais trabalhosa, que é a multiplicação entre matrizes. Aí sim, eu vou trabalhar com vocês um pouquinho mais de cálculo, então a gente vai ter um pouco mais de trabalho. Então, só peço o tempo mais uma vez para apagar a lousa, para a gente voltar com um exemplo. Então, agora vamos falar de uma operação entre matrizes que é um pouco mais trabalhosa, tá? E a gente tem um certo trabalho para calcular, que é a multiplicação de matrizes, ou seja, a multiplicação entre matrizes. A gente multiplicar duas matrizes, a gente vai ter um certo trabalho. A gente tem um processo para fazer essa multiplicação, né? Não é como na adição e na subtração que a gente soma elementos de mesma posição. Tá bom? Então aqui na multiplicação entre matrizes, por definição, a gente não multiplica os elementos na mesma posição. Tá bom? A gente tem um outro processo na qual eu vou falar aqui com vocês. Então, se eu tenho aqui, ó, as matrizes A e a matriz B, e eu quero calcular A vezes B, então eu vou colocar essas duas matrizes aqui junto, tá? Vou escrever aqui para a gente poder calcular. Então tem aqui a matriz A, 1, 3, 0, menos 2, vezes a matriz B, que é 4, menos 1, 1 e 2. Pessoal, então é o seguinte. Vou pegar uma caneta colorida aqui. Então é o seguinte.
para que a gente possa fazer a multiplicação entre matrizes, tá? A gente tem que levar em consideração a linha de uma matriz pela coluna da segunda matriz. Então, quando a gente vai fazer a multiplicação entre matrizes, a gente vai pegar a linha de uma matriz e vai multiplicar pela a coluna da segunda matriz. Tá? Então, pessoal, eu vou pegar a primeira linha e vou multiplicar pela primeira coluna, para ver o que vai acontecer. Então, vamos ver o que vai dar isso. Né? Então, o que vai dar isso? Então, eu pego aqui, ó, 1 vezes 4 e 3 vezes 1, tá? Então, 1 vezes 4 mais 3 vezes 1. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou pegar a primeira linha com a segunda coluna. Então eu vou fazer aqui, ó, 1 vezes menos 1. Então eu vou fazer aqui, ó, 1 vezes menos 1 mais 3 vezes 2. Pessoal, linha por coluna, tá vendo? Eu peguei a primeira linha e multipliquei pela primeira coluna. Então aqui, ó, peguei a primeira linha e multipliquei pela primeira coluna. Ó, 1 vezes 4, 3 vezes 1. Aí depois eu peguei a primeira linha com a segunda coluna. 1 vezes menos 1, 3 vezes 2. Tá? E agora esse processo vai se repetir com a segunda linha da matriz A. Então eu vou pegar aqui, ó, a segunda linha com a primeira coluna. Então vamos ver o que isso dá. 0 vezes 4 e menos 2 vezes 1. Né? Então mais menos 2 vezes 1. Agora, a segunda linha com a segunda coluna. Então, vai ficar 0 vezes menos 1 mais menos 2 vezes 2. Só cuidado com o negativo, né, pessoal? Aquilo que eu falo para vocês. Toma cuidado com o negativo. Então, gente, esse é o processo. Tá? Então, numa multiplicação de matrizes, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a linha e multiplicar pela coluna. Tá? Então aqui, ó, primeira linha com a primeira coluna e depois com a segunda coluna. E depois a segunda linha com a primeira coluna e a segunda linha com a segunda coluna. Tá? Então, pessoal, e uma coisa, um detalhe importante que vocês têm que saber é o seguinte. Se nessa matriz B eu tivesse mais uma linha, eu não conseguiria fazer a multiplicação, tá? Se eu tivesse mais uma linha aqui, ó, ou se eu tivesse mais uma coluna aqui, tá? Então vamos pensar na linha. Se eu tivesse mais uma linha aqui, eu não conseguiria multiplicar. Não daria para fazer a multiplicação. Como assim, senhor? Por que não daria? Porque se eu tivesse mais uma linha, o 1 eu multipliquei o 4, o 3 eu multipliquei o 1, e se eu tivesse mais uma linha aqui, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 1 e 1, por exemplo, então se eu tivesse mais uma linha aqui, 1 e 1, esse 1 não teria por que multiplicar. Então não daria para fazer a multiplicação. Então esse é o cuidado da multiplicação entre matrizes, tá, pessoal? Então aqui, ó, 1 com 4, 3 com 1. Então deu para fazer a multiplicação. Mas se eu tivesse mais uma linha, por exemplo, eu não conseguiria, porque iria faltar um valor para eu multiplicar com 1. Tá? 1 com 4, 3 com 1, e esse aqui ia multiplicar com quem? Não tem. Então não daria para efetuar a multiplicação. Então seria uma multiplicação que não poderia ser feita. Tá bom? Então vamos continuar ali para poder encerrar. Então vamos aqui, ó. Então vamos multiplicar aqui. Vamos lá? Vamos fazer direto aqui, pessoal. Ficar bonitinho, bem bacaninha, junto com o professor aqui.
Então aqui nós teremos, vamos fazer uma cor diferente, né? Então aqui nós teremos o que, ó? Opa, tanta caneta que até caiu agora e já foi. Então aqui, ó. Então eu tenho aqui 4 e aqui 3. Então 4 mais 3 é 7. Aqui eu tenho menos 1 e aqui eu tenho 6. Então menos 1 mais 6 é 5. Beleza? Tranquilo, né? Agora aqui, ó. Aqui eu tenho 0. E aqui eu tenho mais com menos é menos. Então, não, vamos calcular aqui, né? Aqui é menos 2. Então, mais com menos é menos. Então, 0 menos 2. 0 menos 2 é menos 2. Aqui é a mesma coisa. Aqui dá 0. E aqui, menos 2 vezes 2 é 4. Então, opa, 4 não, menos 4. 0 mais menos 4, 0 mais menos 4 é menos 4. Então, esse é o resultado da matriz A vezes B. Então, ó, A vezes B, a matriz resultado é essa aqui. Multiplico linha por coluna. Primeira linha com a primeira coluna, primeira linha com a segunda coluna. Segunda linha com a primeira coluna, segunda linha com a segunda coluna. Fazendo isso, eu obtenho esse resultado aqui, ó. Beleza? Tranquilos? E aí, se você tiver alguma dúvida de onde saiu, de onde apareceu algum valor, deixa nos comentários para o professor responder para vocês. Tá bom? E aí eu quero fazer um exemplo aqui com vocês bem importante. Tá? Bem importante mesmo. Então só vou dar uma apagadinha e eu já volto com o exemplo. Pessoal, uma coisa que vale destacar é quando a gente tem uma matriz elevada ao quadrado. Tá? Então, muitos dos alunos pegam os elementos aqui e elevam ao quadrado e pronto. Só que não é dessa maneira que eu faço. Por quê? Porque quando eu tenho uma matriz elevada ao quadrado, o que a gente tem, pessoal, quando é elevado ao quadrado? Elevado ao quadrado é a matriz A vezes a matriz A. Então eu tenho que fazer a matriz A vezes ela mesma. Então eu vou colocar aqui, ó. 1 e 3, 0 e menos 2. Vezes ela mesma. 1 e 3, 0 e menos 2. Beleza? Entenderam o que a gente tem que fazer? O primeiro passo tem que ser feito. Se é a matriz elevada ao quadrado, o que a gente tem? A gente tem a matriz A vezes a matriz A. Então eu pego a matriz A vezes ela mesma. E agora eu vou para a nossa diversão. Eu vou para o nosso cálculo aqui. Então vamos lá? Multiplicar então, pessoal? Então pego aqui, ó. Linha por coluna. Então vamos ver o que vai dar. Vamos lá. 1 vezes 1 mais 3 vezes 0. Beleza? Agora, primeira linha com a segunda coluna. 1 vezes 3 é 3. Não, mas vamos colocar aqui, né, pessoal, bonitinho. Vamos por partes. 1 vezes 3. Vamos por partes. Não vamos nos apressar para não cometer erros. E 3 vezes menos 2. 3 vezes menos 2. Agora, vamos lá para a segunda linha. Então, eu pego aqui, ó, a segunda linha com a primeira coluna. Então, lá, 0 vezes 1 mais menos 2 vezes 0. Muitos alunos meus me perguntam, Sr. Valtinho, eu posso fazer direto? Eu falo, fica à vontade. Fazer direto depende da habilidade que cada um tem com as operações. Tá legal? Agora aqui, ó, para fechar ali a parte. Então, a segunda linha com a segunda coluna.
0 vezes 3, mais menos 2 vezes menos 2. Tá bom? Estamos quase concluindo. Estamos quase concluindo. Vamos agora concluir aqui, né? Vamos fazer a nossa operação. Então, vamos lá. Fiz aqui, ó, linha por coluna, né? A primeira linha com a primeira coluna, tá aqui. Primeira linha com a segunda coluna está aqui. Segunda linha com a primeira coluna está aqui. Segunda linha com a segunda coluna está aqui. Então, sempre esse processo, linha por coluna. Tá bom? Então, vamos calcular agora. Cuidado na hora da continha. Então, 1 vezes 1 é 1. 3 vezes 0 é 0. Então, 1 mais 0 é 1. Agora aqui, próximo. 1 vezes 3 é 3. E 3 vezes menos 2 é menos 6. Então, 3 com menos 6 é menos 3. Agora, na segunda linha, pessoal. 1 vezes 0 é 0. Menos 2 vezes 0 é 0. Então, 0 mais 0 é 0. E para fechar e finalizar, 3 vezes 0 é 0. Mais menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. Então, 0 mais 4 é 4. Portanto, esse é o resultado final. A ao quadrado é essa matriz 1, menos 3, 0 e 4. Tá vendo? Não tem nada a ver com o valor elevado ao quadrado, né? 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9, já ia dar errado. Tá? Então, muito cuidado com isso. Tá bom? Então, prestem atenção, levem em consideração isso. Legal? Dá trabalho, né, pessoal? Dá trabalho, mas eu falo para vocês, é tudo processo, é tudo treino. Então, eu peço para vocês, treinem multiplicação de matrizes. E se você tiver alguma dúvida, deixa lá nos comentários. Pergunta para o professor Walter. Eu te ajudo. Estou aqui para ajudar vocês. Tá bom? Então, vou apagar e volto com a nossa última operação, que é matriz transpostas. Tá bom? Então, galera, para a gente fechar as operações com matrizes, eu vou falar sobre a matriz transposta. Tá? Então, pessoal, a definição de matriz transposta. Tá? Quando que a gente tem uma matriz transposta? Quando uma matriz está elevada ao expoente t. Então, como é o caso aqui, ó. Tá bom? B elevado a t. Então, ou seja, eu tenho uma matriz transposta. E o que significa uma matriz transposta? Pessoal, é bem simples. Matriz transposta, você pega a linha de uma matriz e transforma em coluna. Tá? Então, a matriz transposta é uma matriz na qual a linha se transforma em coluna. Entendido? Matriz transposta é uma matriz na qual a linha se transforma em coluna. Essa é a propriedade da matriz transposta. Então, pessoal, se eu tenho aqui, ó, dadas as matrizes A e B, calcule A mais 2 vezes B transposta. Então, bem claro, A mais 2 vezes B transposta. Pessoal, e a ordem para trabalhar com matrizes é a mesma das operações básicas da matemática. Primeiro a potência, depois a multiplicação e, por final, a adição e a subtração. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar com isso aqui, ó. Tá bom? Então, vamos trabalhar aqui, ó, com B elevado a t, ou seja, a matriz B transposta. Tá? Então, eu vou pegar essa matriz aqui, ó, e a linha, essa primeira linha, ela vai se transformar em coluna. Então, eu vou pegar essa parte aqui para calcular primeiro, tá bom, pessoal? Eu vou pegar essa parte para a gente calcular primeiro.
Porque o A a gente não vai fazer nada, né? A matriz A está aqui. Só que aí é mais 2 vezes B elevado à transposta de B. Então, gente, ó, olha o que acontece. 2 vezes B transposta. Então, essa linha ela vai ser coluna. Então, 4 e menos 1. Viram? Só isso, senhor? Só. Quer dizer, só não, né? Porque ainda falta a segunda linha, né? Então, aqui, ó. Aí a segunda linha, 1 e 2, vai se transformar em coluna. Isso é a transposta de uma matriz, pessoal. É você pegar a linha de uma matriz e torná-la coluna. A segunda linha torna a segunda coluna. E isso daqui a gente já viu como calcula anteriormente, né, pessoal? Bem simples e bem fácil. O número que multiplica uma matriz. Então, esse número multiplica todos os elementos. Então, 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes menos 1 é menos 2. 2 vezes 2 é 4. Então, esse é o resultado de 2 vezes a transposta de B. Feito isso, agora eu posso somar, né, pessoal? Agora eu posso somar. Então, eu pego lá a matriz A, que é 1, 3, 0 e menos 2, e somo com 2 vezes a transposta de B. 2 vezes a transposta de B está onde? Está aqui, ó. Então, eu vou somar com essa matriz. Então, eu pego aqui, ó, a matriz, ó, é 8, 2, menos 2, 4. Agora, como nós já vimos também anteriormente, é só somar. E somar a matriz, a gente soma elementos de mesma posição. Então, vamos lá. Então, vamos pegar aqui e vamos fazer isso. Então, tá aqui, ó. 1 mais 8 é 9. 3 mais 2 é 5. 0 mais menos 2 é menos 2. E menos 2 mais 4, devo 2 e pago 4, ainda fico devendo 2. Então, essa é a matriz final que a gente deseja encontrar. Então, A mais 2 vezes a transposta de B vai ser 9, 5, menos 2 e menos 2. Tá aí, pessoal. Difícil? Não é, mas dá um pouco de trabalho e a gente precisa ter um conhecimento das propriedades das matrizes. E com essa aula, eu tenho, tomara que vocês tenham entendido essas propriedades básicas das matrizes para futuros estudos. Tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Agradeço a atenção de vocês, tá? Deixo aqui o recadinho, se você me acompanhou até agora e não é inscrito, se inscreve para poder acompanhar semanalmente as aulas. Se você tem alguma dúvida de onde saiu, de onde apareceu algum valor ou alguma coisa nas matrizes, deixa nos comentários que o professor responde. E se você gostou, deixa aquele like para dar aquela moral para o professor Valtinho aqui. Tá bom? Então, desejo para vocês bons estudos e até a próxima aula, pessoal. Valeu!